ele continua dizendo: aquieta-te, acalma-te, fica no teu lugar, para de assustar as pessoas. Ele continua dizendo as provas, todas essas palavras de ordem. Aleluia. Lucas, capítulo de número 8. Lucas 8. É um texto bem conhecido de todos nós. Eu estava essa tarde meditando sobre isso. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler uma frase bem pequena e desanimadora. Verso 49. A última parte do verso diz assim: ouça esta palavra e grife: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Amém? Pode se sentar. Esse texto trata de uma história verídica, de um feito de Jesus, e se trata de algo que ainda ensina a gente nos nossos dias. E quando eu estava pensando nesse texto, eu pensei no retrato da vida de alguns de nós. Oxalá Deus fale com uma pessoa aqui nesta noite, já será bom demais. E enquanto eu pensava sobre isso, eu via de vez em quando a vida de alguns de nós em dificuldades, em descrédito, em declínio. A vida de alguns de nós em dificuldades tão grandes que parece que nos foge o controle. Dificuldades que, às vezes, nós queremos, como diz o ditado popular, nós queremos jogar a toalha. Nós queremos entregar tudo. Nós queremos abrir mão, porque já perdemos o controle. Algumas vezes nós até dizemos assim: eu não sei o que fazer. Não é assim? Eu não sei o que fazer. Ou dizemos: o que vai ser de mim? E quando aperta demais, repetidas vezes, a gente diz assim: o que eu fiz para merecer isso? E aqui nós estamos diante de uma história de um homem que era chefe de uma sinagoga. E ele entrou em crise na sua casa. A sua filha, única filha, ela fica doente. E a doença dela é muito rápida, e eles vão tentando acertar e se ajustar, e a menina está de mal a pior. Cada dia, cada hora, cada momento ela está piorando o quadro. E o dia que ele vê que não tem mais esperança, dia em que os médicos estão fazendo de tudo para salvar a menina, e um daqueles médicos que estão cuidando daquela enfermidade, daquela doença, daquela menina, ele diz para Jairo: olha, Jairo, tudo o que nós podemos fazer, nós fizemos. Talvez você já ouviu isso do seu advogado. Talvez você já ouviu isso do seu patrão, do seu amigo, da sua esposa, do seu esposo. Talvez você já ouviu isso de alguém que está trabalhando lado a lado com você. E talvez você ouviu isso do médico que está cuidando de um caso na sua família. E aí, de repente, tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos. Não tem mais jeito. Eu não posso fazer mais nada. Agora é esperar. Eu me lembro do dia em que o meu sobrinho de 35 anos foi acometido de um câncer no cérebro. E era uma situação que havia
já há muitos anos, quase, ele foi desenvolvendo aquilo na sua infância, e quando ele descobriu, 6 meses antes de falecer, ele estava fazendo um tratamento de mais de ano em Campinas, já com os sintomas daquela doença, mas o tratamento de depressão, era isso, né? Depressão, num quadro crônico. Ele perdia o sentido, aí voltava, e passava um tempo depois, ele perdia o sentido de novo, depois voltava, e os médicos confundiram aquele quadro com depressão. E como Marília, Campinas, é uma boa cidade, tem bons médicos, mas como Marília é uma cidade referência em medicina, e alguns médicos ali são os neuros de Marília, os ortopedistas de Marília, cardíacos de Marília, são os melhores do Brasil. Não estou elogiando a cidade de onde eu vim, mas são os melhores do Brasil. A minha irmã trouxe meu sobrinho e levou no médico, e ele disse: olha, pelo que você está me falando, não é depressão o seu quadro. Depressão se trata assim, 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 os sintomas são esses, esses e esses, mas o sintoma que você está tendo não é depressivo, é alguma coisa no seu cérebro que está comprimindo, trazendo alguma reação aí mais complexa. Mas vamos fazer um exame. Fez o exame, pediu o exame, e o dia que ele foi abrir aquele exame, eu estava junto com meu sobrinho, o médico disse: olha, realmente, você tem uma lesão que aparece do lado aí, não sei se é do direito ou esquerdo, é direito, você tem uma lesão do lado direito do cérebro, e essa lesão nós vamos ter que abrir para ver se fazemos uma biópsia para ver o que vai dar. Quando os médicos abriram a cabeça, o que eles viram lá dentro, não tinha mais o que fazer. Eles fecharam, deixaram sem a calota do crânio, ficou aberta, e ficou cuidando daquilo com medicação. Ele chamou a minha irmã e disse: olha, mãe, eu lamento muito em falar para você, a doença do seu filho, nós não temos o que fazer. Nós abrimos, tivemos que fechar, porque o câncer que ele tem no cérebro tomou todo o cérebro dele. E agora é do câncer agressivo. Ele vai ficar muito bravo. Esse câncer é como um monstro. Ele vai ficar muito bravo aí e vai se alastrar rapidamente. E foi como o médico disse, em 6 meses, meu sobrinho veio a óbito. Ela ouviu essa palavra: não temos o que fazer. Mas Deus tem os seus caminhos em todos os aspectos da nossa vida. Em todos os aspectos. O Branco, meu sobrinho, carinhosamente nós chamávamos assim, ele estava afastado do Senhor. E nessa doença ele se aproximou tanto, que ele viu a glória de Deus. Não é para a morte, mas é para a vida eterna. Ele voltou com Jesus, ele voltou para os braços do Pai e foi embora para descansar na eternidade. Quem sabe você já ouviu esta palavra: não tem mais jeito, não dá mais. O que você está vivendo é uma situação que não tem o que fazer. Esses dias a minha mãe estava com muita fraqueza e sentindo muita fraqueza, quase que ela pegou fogo no fogão lá com água quente, fazendo comida, deu uma fraqueza nela, que ela segurou no fogão e arrastou o fogão, e foi quase que Deus livrou de um desastre. E foi para o médico, resolveu ir para o médico. Chegou no médico, fez exames de sangue, descobriu que os glóbulos brancos estavam a 55. E o médico assustou e disse: meu Jesus. Ele não falou isso, né? Ele falou: né? E a senhora não pode estar assim, nós precisamos cuidar disso. E começou a cuidar. Mais ou menos 15, 20 dias depois, fez um outro exame, dobrou o percentual disso. Foi para 95.
E quando o médico pegou o resultado, ele disse: é a senhora que está aqui na minha frente, que chama Dona Noêmia? Sou eu. Não, senhora, é para a senhora estar ou numa cadeira de roda ou em cima de uma cama. No estado que a senhora está nesses papéis, a senhora não anda mais. A senhora não tem mais coordenação motora, o seu corpo é só fraqueza. A senhora está com 95 de glóbulos brancos, não tem glóbulos vermelhos no seu sangue. A senhora está com a leucemia irreversível, não tem o que fazer para a senhora. Ele chamou minha irmã e disse: ó, deixa ela viver, dá tudo que ela puder comer, faz tudo que ela quiser fazer, porque não vai demorar muito. E a igreja começou a orar aqui em Marília, em Salto, em Curitiba, em Portugal, e aonde tinha um crente que a gente conhecia, o povo começou a orar. E começamos a orar. Semana passada ela fez um outro exame e veio o resultado de 95, remédio nenhum abaixa isso, irmão. Remédio no mundo nenhum abaixa nesse nível, com esse índice. De 95 veio para 55 de novo, e está baixando, porque o médico disse, é irreversível, mas Jesus diz, a última palavra é minha. Eu não falei nada ainda, quem está dizendo é o médico, mas eu sou médico por excelência, eu controlo, eu sou o maior oncologista do mundo, de todo o sistema, de toda a galáxia. Eu sou o oncologista que conheço célula por célula, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, eu sei todos eles. Talvez você ouviu essa dura notícia, não tem mais jeito. A tua filha está morta, ou seja, você não tem mais o que fazer. Tudo que estava ao alcance da medicina, ao alcance do advogado, ao alcance do seu conhecimento, ou da sua humanidade, você já não tem mais o que fazer. Mas não é assim que funciona. Essa palavra ele ouviu num momento em que ele estava em tribulação, aflito na sua alma. Quando ele chega na beira do mar, esperando Jesus atravessar, Jesus desce na praia e com ele vinha vindo uma grande multidão, porque onde Jesus estava, sempre tinha multidão do lado dele. Porque ele sempre tinha um milagre, ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha afeto, ele sempre tinha algo novo para oferecer para as pessoas que estavam do seu lado. E ele oferecia a sua palavra que queimava e ardia os corações, e as pessoas eram transformadas nas suas vidas. E de repente, ele desce do barco e Jairo, príncipe da sinagoga, ele vem e adora Jesus e diz, olha, o senhor precisa ir comigo porque a minha filha está moribunda. Moribunda é à beira da morte, está morrendo. Ela está morrendo e o senhor precisa ir na minha casa, impor as mãos sobre ela e curá-la. Ele já sabia o método que Jesus usava. Ele abençoava impondo as mãos, ou ele dizia uma palavra, mas Jairo aqui queria mais que falar. Ele queria que Jesus colocasse suas mãos na filha. Ele já conhecia Jesus, ele já conhecia as estratégias de milagre de Jesus, ele já conhecia como Jesus operava, assim como você conhece como Jesus trabalha, você sabe o que ele faz, você sabe do que ele é capaz, e ainda assim de vez em quando você duvida do seu poder e da sua grandeza, mas hoje ainda Deus quer mudar o seu coração e fazer algo novo na sua vida. E ele diz, vai lá em casa e impõe as mãos sobre ela e cure ela. Ela está praticamente morta. Eu vou, tudo bem. E no meio do caminho, Jesus está indo com a multidão. E alguns conversam. Ô Jesus, espera aí, só um pouquinho. E Jesus dá aquela paradinha e tal. E continua de novo. E vai. E no meio do caminho, eles encontram uma mulher que já vinha 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Uma hemorragia que não parava nunca. 12 anos. A Bíblia diz que ela gasta todo o seu dinheiro, todos os seus bens para resolver o seu problema. Por quê? Porque aquela mulher já estava com idade avançada, ou seja, já passando da idade de se casar, e ela morava fora da cidade, porque ela não podia estar dentro da cidade. Era uma mulher que vivia isolada, uma mulher que vivia solitária, uma mulher que vivia presa num mundo que ela não gostava e que ninguém gostava de viver, mas ela estava fora do arraial, fora da cidade,
de Jerusalém, porque ela tinha uma situação de saúde que não permitia que ela estivesse lá. A Bíblia mostra bem claro que uma mulher nesse estado, ela tinha que estar fora do arraial ou fora da cidade. Como era constante o seu estado clínico, ela não podia entrar. Ela não podia casar. Ela não podia conviver com a família. Mas o dia que Jesus passou, ainda do lado de fora da cidade, ela consegue alcançar Jesus e tocar na orla das suas vestes. E ela toca no manto de Jesus, na orla das vestes de Jesus. E Jesus para e diz: para. Alguém me tocou. Aí Pedro, muito afoito: ô mestre, pelo amor de Deus, o senhor está vendo aí quanta gente, o senhor falar que alguém te tocou, é lógico, é óbvio que alguém te tocou. Não, Pedro, não é assim. Alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude. Nós estamos aqui numa pequena multidão. Oxalá todos nós pudéssemos tocar na hora dos vestidos de Jesus hoje. Oxalá nós pudéssemos tocar nas suas vestes hoje, para sermos transformados pelo poder da unção que dele sai. Aquela mulher no meio da multidão de pessoas crentes, outros céticos, outros curiosos, outros incrédulos, outros ingênuos, outros maliciosos, no meio daquela multidão de variedade de formas e pensamentos, ele para e diz: alguém com inteligência tocou e foi mudada a sua vida. Quem foi? Agora eu pergunto, você acha que Jesus não sabia quem tinha tocado? Ele estava provocando Pedro, os discípulos. Vocês andam comigo e não me tocam. Vocês andam comigo e ficam presos em filosofias vãs. Vocês andam comigo e ficam fazendo coisas que não precisam, que não devem, e não conseguem receber o que eu tenho para lhes dar. Vocês andam comigo o tempo todo e eu não sinto a virtude sair de mim para entrar em vocês. Mas a gente vem de paletó e gravata, a gente vem de biblinha debaixo do braço, a gente vem com a roupinha bonita, a gente vem com o cabelinho penteado, a gente vem com o melhor perfume para tentar agradar as pessoas que estão perto ou que vamos encontrar no culto, mas nós nunca estamos dispostos a vir para o culto para fazer uma entrega absoluta, uma entrega de alma, de corpo e de espírito, para que nós possamos sair daqui revestidos da unção do poder que dele sai. Estamos sempre prontos a criticar, sempre pronto a fazer uma crítica, sempre pronto a uma murmuraçãozinha, sempre pronto a uma questão alheia. Nossa, você viu aquele negócio hoje? Não, eu vi. Você viu quem foi? Não te conto nada. Você já viu isso? Esses não tocam em Jesus. Ô mestre, olha aí a multidão. É mais ou menos assim: não estão vendo eu aqui não? Eu prego pra caramba, eu prego e nunca preguei nessa igreja. Eu tenho um testemunho lindo, maravilhoso, mas nunca ninguém me deu oportunidade. Ou senão, quem não toca em Jesus, mais ou menos assim, vem no culto hoje: nossa, para que aquele irmão cantou? Foi lá abraçar como que chama mesmo? Foi lá abraçar o Otávio. Para que aquilo? Quer se aparecer. Mas você sentiu aí que foi uma necessidade de Deus para a sua vida. Mas quem não toca em Jesus sempre está vendo o que não precisa ver. Bom, vamos seguir, senão nós não vamos terminar. Aí, Jesus para atender a mulher. E quando ele para, imagina o coração de Jairo,
ansioso porque a filha está morta e está demorando a conversa. Porque ela começa a contar: Jesus, eu vendi uma loja que eu tinha em Nazaré. Estou dando asas à imaginação. Eu vendi uma lojinha que eu tinha em Nazaré. Eu tinha uma loja de queijo lá em Betesda. Eu tinha também uma loja de tecido na Galileia. Eu vendi tudo isso. Dei para o médico, para o doutor fulano tanto, para o doutor ciclano tanto. Eu perdi todo o meu dinheiro e nenhum deles conseguiu resolver o meu problema. Mas eu sabia que o Senhor ia passar por aqui hoje, porque eu ouvi a multidão falando aí que o Senhor ia passar. E quando eu soube que o Senhor ia passar, eu fiquei preparado. Eu vou ver onde Ele vai passar, porque eu quero estar lá. Eu vou tocar nele, basta um toque e Ele vai resolver o meu problema. E aí então ela chega em Jesus e toca em Jesus. Aí ela diz: quando eu toquei no Senhor, e aconteceu uma coisa tão gostosa dentro de mim. Parece que eu comecei a arrepiar por fora, por dentro. Eu senti revigorando minhas forças. Eu senti fortalecendo os meus músculos. Eu senti que na hora aquele sangue estancou e eu não tinha mais nenhuma reação de umidade ou de coisas assim, de sangramento. Eu estava bem. Naquela hora eu senti, eu estou curada. Jesus diz assim: filha, vai, a tua fé te salvou. E o Jairo angustiado: ô Jesus, fala para ela falar amém logo. Diz para ela falar amém logo, Jesus, a minha filha. Jesus, a minha filha, a minha filha. Enquanto ela está contando o testemunho, chega um dos serviçais, de pessoas que trabalhavam para ele, e disse, vou ler o versículo agora, 49. E estando ele ainda falando, se quiser deixar na tela, Rebeca, pode deixar. E estando ele ainda falando, chegou da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Decepção. A mulher recebe um milagre, e ele recebe a notícia triste de que a filha está morta. Mas quem chamou Jesus para o milagre foi ele, não foi a mulher. E ele, ansioso, ouvindo aquilo, automaticamente, ele entristece o seu coração. Automaticamente, ele se descai no seu sentimento. Mas Jesus, ouvindo isso, deu uma palavra de ânimo. Mas antes da palavra de ânimo, eu quero parar um pouquinho para pensar com você nesse sentido. Enquanto Deus está fazendo um milagre na vida de uma mulher, enquanto tem alguém contando um grande testemunho para Jesus e para a multidão, tem alguém dizendo: não tem jeito mais. Falando uma palavra de derrota: não tem jeito mais. Morreu, está morta, agora não tem mais esperança. Acabaram-se as expectativas todas. Agora não tem mais o que fazer. Enquanto alguém está contando: olha, Deus abençoou minha mãe, Deus abençoou isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Deus me deu uma vitória tão grande numa situação que eu estava precisando. Eu senti uma alegria de Deus tão grande, tão maravilhosa esses dias. Foi glorioso. Alguém está do outro lado dizendo: desiste. Enquanto Jesus está falando para você: eu vou mudar, tem alguém dizendo: conheço gente que viveu a vida inteira assim, só com a promessa, e nunca aconteceu. Quanto tempo a promessa de Deus está na sua vida e não aconteceu? Talvez haja alguma coisa errada que precisa ser reajustado, porque Deus não faz milagre na sua vida se estiver de qualquer jeito. Você precisa se organizar, você precisa entrar no eixo. Você precisa estar na posição que Deus se agrada, que Deus exige de você. É o mínimo. E aí, enquanto o ladrão da alegria está roubando a alegria de Lázaro, de Jairo, a mulher está terminando o testemunho. Jesus diz para ele assim: Jairo, não temas. Enquanto o fofoqueiro está dizendo para ele: morreu, não tem mais jeito, aquilo lá não vai dar em nada. Enquanto o fofoqueiro está dizendo para você: não tem mais jeito, não vai acontecer, não vai dar em nada, esquece, aquilo não é para você.
Jesus está dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jesus, ouvindo isso tudo, ele sai com Jairo e diz: agora vamos para a sua casa, Jairo. Quando chega lá, a menina está morta. A menina está morta. Fazer o que agora? Mas Jesus é a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Ele entra e diz assim: gente, para de chorar. Imagina que loucura. Gente, para de chorar. É eu chegar no velório de alguém conhecido aqui e dizer: gente, para de chorar porque quem está lá no caixão não morreu. Não está morto. Não está morta. Já pensou? Que situação constrangedora. Jesus chegar e falar: parem de chorar, parem de prantear. Os músicos estavam tocando, estavam pranteando, o velório já estava acontecendo. E Jesus diz: parem de chorar, a menina não morreu, ela dorme. Sabe por quê? Jesus nunca tratou a morte como algo invencível. Jesus nunca tratou a morte como o final de tudo. Porque ele venceu a morte. Na sepultura ele venceu a morte ao terceiro dia. Ressuscitou glorioso. E ele saiu dizendo: sou eu quem falo em justiça e sou poderoso para salvar. Sozinho eu pisei o lagar, não havia ninguém que viesse comigo. Esse Jesus está aqui nesta noite. Se tiver morte, pode ficar tranquilo, ainda há esperança, tem vida. Morreram seus planos, ainda há esperança, tem vida. Morreram seus sonhos, ainda há esperança, tem vida. Morreram seus projetos de família, seus projetos de negócio, ainda há esperança, tem vida para você. Jesus é a vida, Ele é a luz dos homens, Ele é a vida eterna, Ele é a vida, Ele é a palavra viva, Ele dá vida, Ele transforma a vida do homem, Ele regenera a vida. Aleluia, aleluia. E Ele entra na casa, e alguns murmuradores vão dizer: o que esse cara está falando? A menina está morta, o médico saiu, assinou um atestado de óbito, está aí o documento. Que esse cara, que ignorante que ele é. E sabe que tem gente assim ainda? Que acha que é uma ignorância? Sabe que tem gente que vem porque gosta do evangelho, porque acha bonita a igreja, porque gosta de tocar, mas descompromissado com as coisas de Deus e acaba nem acreditando no que Ele é, nem conhecendo quem Ele é. E aí, Jesus entra na casa, Ele chama Pedro, Tiago e João: vem comigo. Quando eles entram no quarto para constatar a morte da menina, sem vida, sem respiração, pálida, gélida, inerte. Jesus olha para ela. Eu penso que ele não precisou impor as mãos. Ou talvez, numa conjectura, talvez ele pega na mão de alguém que está dormindo, da filhinha que perdeu a hora da escola, ele pega na mão dela e diz: filhinha, está na hora de levantar. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Talita cumi. Levanta-te. Você dormiu e atrasou-se. Está na hora de levantar. Quem sabe hoje chegou esse dia para você. Quem sabe hoje chegou esta hora para você, em que Jesus entra no seu quarto, entra na sua casa, entra neste quarto de
teste que você está vivendo e diz: o problema, chega, porque eu vou ressuscitar este sonho que morreu. Dificuldade, saia, porque eu estou ressuscitando esta situação que estava perdida. Eu estou mudando essa história, eu estou mudando este quadro, eu estou mudando esta vida, eu estou mudando esta família, eu estou transformando este coração, eu estou colocando um coração novo, eu estou tirando o coração de pedra, eu estou dando o coração de carne, eu estou abrindo esses ouvidos, eu estou abrindo esses olhos, eu estou abrindo esta mente, eu estou abençoando esta casa. Aleluia, aleluia. Ainda que todas as situações são contra aquilo que você está enxergando, Deus tem o controle nas mãos. Ainda que pareça que é o fim para você, Deus tem o controle nas mãos. Ainda que você pense em desistir, porque já não consegue mais conduzir esta situação, Deus ainda tem uma mudança, Deus ainda tem um projeto, Deus ainda tem o controle de tudo nas mãos, porque Ele continua sendo Deus. Ele te amou antes que você existisse, Ele te amou primeiro, Ele te aceitou como você é, e disse: você é meu, tu és meu. E quando nós somos dele, Ele não deixa que a gente se perca. Nós decidimos, escolhemos perder-nos, mas Ele vai lá como bom pastor e traz de volta para o aprisco. Quem sabe você está vivendo a dura realidade de não dá mais. Não sei o que fazer. E agora? O que eu vou fazer? Quem sabe você está vivendo a dura realidade de um projeto falido, de família, de negócio, de escola, de trabalho, mas Deus está dizendo: eu levanto, eu ressuscito, eu tiro do corpo inexistencial, eu tiro do corpo fragelado, eu tiro do corpo que já não tem mais jeito, eu tiro do estado de decomposição, eu tiro do estado de degeneração, eu tiro do estado crítico que se encontra e mudo esta situação para um estado de vitória. Glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Deus ressuscitando uma menina Jesus ressuscitando uma menina que morreu há poucas horas. Mas também eu olho para a Bíblia e vejo Jesus ressuscitando um jovem que morreu há mais de 24 horas. O filho da viúva. Eu vejo um jovem que está sendo levado para o cemitério, já não tinha mais esperança. Mas antes de Jesus entrar na cidade, ele via os coveiros preparando a cova daquele jovem. E Jesus disse: vocês estão aí, mas não vai ser hoje. Ele encontra com a multidão de uma mãe que vem chorando, porque o filho está morto, o único filho. Ele encontra e diz: ô menino, levanta-te. Ele toca o esquife e levanta aquele menino da morte. Os coveiros que iam ganhar com a morte daquele jovem, uma morte precoce, ficaram a ver navios. Tem muitos coveiros querendo enterrar os seus sonhos e os seus projetos. Tem muitos coveiros querendo enterrar precocemente, antes do tempo, aquilo que Deus projetou para você. Tem muitos coveiros batendo palma e dizendo: vem aí o meu ganha-pão, o meu salário. O coveiro ganha com a sua derrota, o coveiro ganha com a sua morte, o coveiro ganha com a sua miséria. Mas Jesus chegou para transformar isso e não deixar você chegar à beira da cova. Ele vai levantar os seus sonhos. Ele vai levantar os seus sonhos. Outro é Lázaro. 4 dias de morto, se desmanchando, estava vazando, se decompondo, bichos, vermes,
Mas Jesus chega na porta da sepultura e diz: Lázaro, sai para fora. Aquela sepultura de Lázaro tinha 22 ou 21 ou 22 degraus abaixo do nível. 22 degraus. Se Jesus dissesse: Lázaro, sai para fora, porque a pedra já tinha sido rolada. Lázaro, numa voz normal, sai para fora. Ele iria ouvir se estivesse vivo. Mas como ele não estava ali, só o corpo dele se desmanchando, Jesus precisou chamar ele no seio de Abraão. E ele grita: Lázaro, sai para fora! O Lázaro acorda no paraíso ou no seio de Abraão e bate no peito do pai Abraão e diz assim: pai Abraão, eu preciso voltar. Meu amigo está me chamando. Que amigo? Jesus, ele me chamou lá. Ah, então vai correndo. Corre que ele é a ressurreição e a vida. Volta. Enquanto a alma de Lázaro vem voltando para o seu corpo, o seu órgão, o seu organismo vai se regenerando e vai se revitalizando. O sangue de repente começa a circular. Quando a alma entra nele, o coração bate, os olhos dele se abrem, mas ele acorda na sepultura. Não tem jeito ainda. Mas ele diz: ele mandou eu sair para fora. Ele mandou eu sair para fora. E quando ele vai sair para fora, ele está amarrado de pés e mãos, enrolado. Eu não sei como Lázaro saiu daquela sepultura. 22 degraus acima, eu acho que ele sentou, conseguiu sentar e veio sentando, degrau por degrau, degrau por degrau. Quando ele chega lá em cima: olha eu aqui. Pensaram que eu tinha morrido, mas olha eu aqui. Eu não sei quanto tempo eu estou aqui, mas eu vi o pai Abraão, eu vi Jacó, eu vi Isaac, eu vi isso, eu vi aquilo. Estava lindo lá, estava maravilhoso. Mas você me chamou, meu amigo, eu estou aqui. Então vem, Lázaro, vem desfrutar e continuar a sua vida. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Está morto os seus planos e projetos? Ele ainda é Jesus, Ele ainda é Senhor, Ele ainda é o Deus da vida. Ele devolve o que foi perdido. Ele te devolve. Vamos de pé? Quero convidar Canaã. Estará louvando a Deus. Mas enquanto Canaã estará cantando, eu quero convidar você para vir à frente. Que depois desse louvor eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Porque se há alguma situação que precisa de ser mudada, Ele ainda é Deus e vai ressuscitar os seus sonhos. Tem alguém? Vem à frente, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua vida. Porque Ele é Deus. Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor de tudo, sabe de tudo, de tudo, de tudo. Está nas mãos do Eterno a sua vida. Está nas mãos do Eterno o seu viver. Os seus sonhos, projetos, realizações estão nas mãos de Deus. Ele ainda é capaz de transformar a morte em vida. Ele ainda é capaz de transformar a tribulação em uma grande bênção. Ele ainda é capaz de mudar a sua vida de uma forma geral, completa, para que o nome dele seja glorificado. Ele ainda é capaz. Pode cantar.